Olá, esse aqui é Os Demônios de Fyodor Dostoiévski, um romance com uma história tão sombria, tão controversa quanto as próprias ideias que ele explora. Sabe, quando foi publicado, lá em 1872, ele foi muito mais do que só ficção. Acabou se tornando um espelho arrepiante do que ainda estava por vir. E isso, claro, nos leva a uma pergunta central. Será que um romance, uma obra de arte, uma história criada na mente de um autor pode de verdade prever os grandes abalos históricos que o futuro reserva? Bom, no caso de Os Demônios, muitos diriam que a resposta é um retumbante sim. O biógrafo R. Troyat resumiu isso perfeitamente. Ele não viu o livro como uma simples história, mas como uma profecia terrível. Para a gente entender como Dostoiévski conseguiu escrever algo tão à frente do seu tempo, a gente precisa primeiro entender o homem por trás da obra e a provação que o forjou. Ok, vamos mergulhar nisso. A chave para entender Os Demônios não está só no autor já maduro, mas olha só, no jovem radical que ele um dia foi. Pois é, antes de todos os romances famosos, o jovem Dostoiévski era um engenheiro que se sentia muito atraído por ideias radicais. E ele não era só um observador, não, ele era um participante ativo, membro de um grupo secreto que sonhava em refazer a Rússia. Ele se juntou ao chamado Círculo Petrashevski. Era um grupo de intelectuais que se reunia para ler e debater literatura socialista utópica, que na época era proibida pelo governo do Czar. Eles estavam completamente imersos nessas correntes revolucionárias que varriam a Europa. Essa participação dele, no entanto, teve consequências bem rápidas e brutais. Em 1849, só por ter lido uma carta considerada subversiva, ele e outros membros do círculo foram presos. O regime do czar Nicolau I não era nada tolerante com esse tipo de dissidência. E a sentença foi a mais severa que se podia imaginar: morte. Dostoiévski, com apenas 28 anos, de repente se viu de frente com o fim da vida por causa de suas convicções políticas. Mas o que aconteceu em seguida foi de uma crueldade psicológica assim, inacreditável. No último segundo, com os rifles já apontados, a execução foi interrompida. Era tudo uma farsa, um verdadeiro teatro sádico para aterrorizá-los. A sentença de morte foi cancelada. Esse momento, a um passo da morte, o assombraria para o resto da vida. A morte foi evitada, é verdade, mas o castigo dele estava só começando. Ele foi enviado para o exílio na Sibéria, um período que o transformaria de maneira fundamental, como homem e como artista. Durante 4 longos anos, ele viveu na brutalidade de um campo de trabalhos forçados, um lugar que ele chamou de Casa dos Mortos. Foi uma imersão na mais profunda miséria humana, algo muito, mas muito distante dos debates intelectuais de São Petersburgo. Então, e este é o ponto crucial, essa experiência simplesmente destruiu suas antigas crenças. O idealismo do socialismo utópico, aquela fé de que a razão humana poderia criar um paraíso na Terra, tudo isso se despedaçou contra a dura realidade do sofrimento e da crueldade que ele viu de perto. Na prisão, o único livro permitido era a Bíblia. O contato diário com a miséria e com a fé simples dos outros prisioneiros acabou dissolvendo seu socialismo e o substituiu por um sentimento religioso profundo e complexo. Ele passou a acreditar que a verdadeira batalha não era política, mas sim espiritual. O homem que saiu de lá entendia as profundezas da alma humana e agora via o terrível potencial destrutivo naquelas mesmas ideias utópicas que antes o haviam apaixonado. Anos depois, já como um autor estabelecido, um evento chocante que saiu nos jornais da Rússia traria todas essas experiências de volta e se tornaria a faísca para o seu romance profético. Em 1869, um estudante foi assassinado pelos próprios camaradas numa célula revolucionária. O líder, um cara chamado Sergei Nechayev, era um nihilista radical que acreditava que qualquer meio era justificável para atingir seus fins. O caso Nechayev chocou a Rússia inteira. Para Dostoiévski, aquilo não era apenas um crime, era a consequência lógica e aterrorizante das ideias nihilistas levadas ao extremo. Ele viu em Nechayev uma versão distorcida dos seus próprios ideais de juventude e decidiu transformar esse evento num grande romance-tragédia. E é aqui que ele começa a explorar a metáfora central que dá nome ao livro. Afinal de contas, o que exatamente são esses demônios? As anotações dele para o romance são um verdadeiro turbilhão, sabe? Mostram bem a energia criativa dele em ação. Ele não via as ideias como conceitos frios, mas como redemoinhos de fogo, forças vivas que podiam se apossar de uma pessoa. Ele baseou o título e o tema numa parábola da Bíblia,
a dos demônios de Gerasa. Nela, Jesus expulsa demônios de um homem para uma manada de porcos, que em seguida se jogam de um penhasco. Para Dostoiévski, a Rússia era o homem possuído, e os revolucionários nihilistas, bom, eles eram os demônios. Então, para ficar bem claro, os demônios não são seres sobrenaturais, são as ideologias, o niilismo, o ateísmo radical, o socialismo, que, quando adotadas com um fervor absoluto, podem possuir uma pessoa, esvaziar sua bússola moral e levá-la a cometer atos terríveis em nome de um bem maior. E foi justamente essa representação que transformou o romance em uma profecia. O que ele descreveu como uma caricatura na sua época se tornaria um retrato da realidade poucas décadas depois. Como disse o biógrafo Troiat, a Revolução Russa de 1917 deu um desfecho sinistro ao livro. A violência, a perseguição ideológica, a justificativa de meios brutais para fins utópicos, tudo isso ecoava as ações dos personagens fictícios de Dostoiévski. É por isso que Os Demônios é considerado um dos romances políticos mais importantes já escritos. Ele consegue capturar, de uma forma insuperável, o perigoso pântano moral do idealismo revolucionário e mostra como a busca por um paraíso na Terra pode, paradoxalmente, acabar criando um verdadeiro inferno. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Dostoiévski escreveu sobre o niilismo e o radicalismo lá do século XIX, mas o alerta dele sobre como ideologias totalizantes podem possuir mentes e levar à destruição, isso ressoa até hoje. A questão que fica no ar é: quais são os demônios da nossa era?